Olá, meu nome é Iraci Mendes, este é o canal Graça e Fé e nesse vídeo eu vou dar continuidade aos testemunhos de livramentos de Deus. Então, neste vídeo eu vou contar alguns testemunhos assim, mais curto, né, de livramentos de Deus, e eu vou contar testemunhos sobre uma experiência com Deus que eu tive, tenho ainda, né? E ainda acontece, sobre terremotos. Quando eu cheguei no Japão, quer dizer, um tempo depois, né? Porque demorou um bom tempo pra gente sentir assim, porque parece que cada tempo que passa vai aumentando mais terremotos, né? Porque eu lembro que a gente ficou um bom tempo sem... Eu lembro de um terremoto, depois que tinha um tempinho já a gente no Japão, eu lembro de um terremoto, quando a gente estava morando ainda em Tóquio. Eu lembro de um terremoto um pouquinho forte, foi muito forte não. E depois passou muito tempo, aí dava umas tremidinhas bem insignificantes, mas depois começou a ter mais constância assim, né, de terremotos. E então eu tinha muito medo. Então aí um dia eu queria ir embora do Japão por causa do medo de terremoto, né? Mas é um bichinho que dá medo mesmo, né, sabe? Pra mim é um bichinho de 7 cabeças, sabe? Ainda terremoto não é brincadeira não. É um trem doido mesmo, sabe? Mas a gente não fica assim com aquele medo doido também, como eu tinha antes, né? Eu tinha um medo assim, descontrolado mesmo, sabe? E aí um dia, a minha amiga, ela falou pra mim, né, que ela, acho que comentou sobre o meu medo com o marido dela. Ele falou assim, mas ela não é crente? Aí ela contou isso pra mim, eu fiquei com vergonha, assim, sabe? O marido dela não era crente, né? Aí eu fiquei com vergonha, aí eu comecei a orar pra Deus tirar esse medo, né? Porque assim, medo a gente tem, né? Mas o meu medo era assim, era alarmante mesmo, sabe? O meu medo. Bem descontrolado mesmo. E aí Deus tirou esse medo. E depois que Deus tirou esse medo, como eu disse, eu tenho medo, eu tenho muito medo. Mas não aquele medo assim, exagerado e como era antes, né? E então, aí eu comecei a ter experiência, depois que eu orei, pedindo para Deus tirar esse medo, e Deus tirou, esse medo forte, né? E Deus tirou, eu comecei a ter algumas experiências em relação a terremoto, né? Alguns sonhos. E assim, por exemplo, uma noite eu estava dormindo, mas dormindo assim, aquele sono pesado mesmo, sabe? E a gente, normalmente você está num sono pesado, você não acorda do nada, né? E eu acordei assim, do nada, simplesmente no sono pesado ali, aquele horário assim de você ter um sono forte, pesado mesmo, o horário que normalmente todo mundo, aqueles horários assim da madrugada que você tem um sono forte mesmo, e, e eu naquele sono pesado, e de repente do nada, simplesmente acordei, sabe? Acordei, abri o olho e aí Deus falou assim, levanta rápido e pede livramento de terremoto.
Aí, nisso que Deus falou, Ele já também, já me pôs uma angústia, sabe? Que deu um choque. Sabe quando você, alguém fala uma coisa ruim, que você leva um susto, que dá aquele coisa assim, aquele choque? É esse mesmo, exatamente esse daí, sabe? Quando Deus falou assim, deu aquele choque assim, sabe? Aquela coisa assim de você ter um susto assim, uma coisa que você tem que fazer urgente, rápido, como se tivesse alguém caindo, você tivesse que pular depressa para pegar, para puxar, assim, uma coisa urgente, senti aquela urgência, aquela coisa, e deu aquele choque assim, que eu só fiz assim, ó, sabe? De deitada assim, que eu tava virado para cima assim, eu só virei assim, rápido, e já fiquei de joelho na cama e já comecei a orar. E aí comecei a orar e pedindo livramento do terremoto. E quando eu comecei a orar, eu tive uma visão. Eu vi a casa que a gente morava, que era um prédio com alguns apartamentos, não era aqueles prédio grande, cheio de apartamento, era 3 apartamentos em cima e 3 embaixo. E aí eu vi esse prédio assim, ó, tombou assim, sabe? Ele tombou de assim e a parte de cima, tipo, meio que esmagou a parte de baixo, né? E, e aí eu vi, tive uma visão assim rápida da casa da vizinha embaixo, assim, amassada assim, sabe? Com o pessoal na cama e amassado assim. Essa é uma visão assim. E aí eu comecei a interceder ali naquele clamor, aí Deus coloca o clamor dentro do seu coração. Aí aquele clamor da alma, assim, que te vem. Aí eu clamei ali, clamei, mas não clamei muito tempo não. Clamei ali, orei, e Deus falou assim, repreende. Desse jeito Deus falou, agora que eu lembrei. Deus falou, repreende o laço, falou assim, de terremoto. Aí por isso que eu fico pensando, eu acho que tem coisas que acontecem que eu não vou falar que não, vou deixar vocês mesmos julgar, tá? Mas porque Deus falou repreende, sabe? E aí eu orei e tive essa visão e orei e repreendi, assim, e clamei, aquele clamor, assim, que Deus colocou no meu coração, aquele clamor forte vindo da alma mesmo. Clamei ali por alguns minutos só. E aí desceu uma paz, aquela paz que eu expliquei já no vídeo anterior, né? A paz que veio e tomou conta, sabe? Quando Deus te põe para orar, aí você ora dentro do tempo dele, e aí vem uma paz e toma conta, e você tem absoluta convicção de que Deus te colocou ali para orar e que Deus ouviu a oração e deu o livramento. Você não tem dúvida nenhuma, sabe? E aí eu senti aquela paz que tomou conta e aquela calma, sabe? De que Deus tinha dado livramento. Só que não deu terremoto. Nenhum. Deus pediu para orar, para Deus livrar do terremoto. Aí eu orei, né? Senti essa angústia, essa pressa, sabe, essa urgência mesmo, que eu pulei, virei assim, sabe, numa rapidez tão grande, e comecei ali a orar e repreender. E aí e tive essa visão que eu contei, e aí veio aquela paz que tomou conta, depois de assim, alguns minutos ali orando, aquela paz tomou conta, assim, sabe? Aí você sente a certeza absoluta de que Deus respondeu a oração e que está problema resolvido. Então, aí isso aconteceu. Aí, quando eu terminei de orar, e isso é um tempo que não dava terremoto, era difícil dar terremoto. Aí, então não estava assim aquela coisa de volta e meia dar uma tremidinha, volta e meia um terremotozinho, não estava nisso. Então, nesse tempo, fazia tempo que a gente não sentia um terremoto, nada. Mas quando Deus mandou eu orar, eu orei e tal, depois que eu terminei a oração, eu comecei a falar com Deus.
Eu falei, Senhor, é o Senhor mesmo que... Eu já tinha tido algumas outras experiências que agora no momento eu não lembro como foi. Mas já tinha tido algumas experiências assim de Deus mandar orar para dar livramento de terremoto. Mas não tinha dado terremoto. Também não. E aí eu orei na mente. Quando eu quero falar com Deus, uma coisa que eu quero que só Deus ouça, né? Então eu não falo assim, eu falo só na mente. Aí eu falei, Senhor, é o Senhor mesmo que me dá que me coloca para orar, para dar esses livramentos, né? Livramento terremoto, outros livramentos também. É o Senhor mesmo, porque eu creio que quando Deus põe uma pessoa para orar, Ele não está pondo, tipo, no caso, né, me põe para orar, para dar algum livramento, não é só para mim. Eu acredito que Deus tem várias pessoas, Deus no mesmo momento ali está colocando essas pessoas para orar também, para Deus dar o mesmo, às vezes a mesma situação, o mesmo livramento. Então, aí eu falei, Senhor, é o Senhor mesmo que me impõe assim para orar nessa situação assim, para dar livramento, é o Senhor mesmo? É coisa da minha cabeça ou é o Senhor? Eu falei na mente, só na mente. Eu falei, é o Senhor mesmo? Se for o Senhor, eu queria que o Senhor me desse um sinal. Falei aqui. Eu queria que o Senhor me desse um sinal. Eu queria que o Senhor fizesse dar um terremoto. Para mim ter certeza que é o Senhor que está me pondo para orar. E quando eu falei assim, a casa fez assim, ó. Plá, 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 plá. E parou. Forte mesmo. Fez plá, 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 plá. E parou. Na hora que eu acabei de falar, isso aconteceu. Sabe aí, quando te vem aquele choro de emoção, vindo de Deus mesmo também, aquele choro de saber que é Deus, sabe? De saber que é Deus. E aí aquele sentimento de, meu Deus do céu, como que alguém tremendamente grandioso e glorioso no céu, né, comunica com uma formiguinha, né, que igual eu, alguém totalmente, completamente insignificante, totalmente insignificante, e Deus comunicar com esse serzinho tão insignificante e responder a oração lá do alto céu, do trono da glória, ouvir a oração de um ser como eu, sabe? Aí eu chorei, sabe? Naquele sentimento de gratidão a Deus. Aí naquela paz profunda, aí eu agradeci a Deus e voltei a dormir. Então, tem outro também livramento de terremoto que Deus deu. Eu não sei, que o vídeo está meio grandinho já, mas eu vou tentar contar rapidinho. Esse foi no terremoto de Kobe, né? Depois do almoço, eu estava em casa e as crianças tinham ido para a escola e a casa limpinha, não tinha mais nada para fazer além da louça. Aí eu falei, bom, deixa eu lavar a louça e depois cuidar das coisas que eu fazia, né? Coisa que tá ligado às coisas espirituais, as coisas de Deus. Só que quando eu comecei a lavar a louça, me deu um sono tão grande, mas tão grande, e eu não gosto de dormir de dia de jeito nenhum, sabe? Mas não gosto mesmo. E aí eu falei, meu Deus, mas nesse sono eu vou ter que tirar um cochilo, porque eu tava lavando louça assim, ó. Sabe? Cochilando assim, sabe? Eu falei, meu Deus, que sono doido é esse, de repente? Aí eu falei, eu vou largar então a louça aqui e vou tirar um cochilo de uns 15 minutos. E quando eu deito de dia eu fico assim, eu não posso dormir, eu não vou dormir. Aí eu
eu deitei falando, né? Eu não vou dormir, é só 15 minutos, é só 15 minutos. Só que o sono era tanto que quando eu deitei, eu já dormi, sabe? Só que quando eu dormi, eu já sonhei. Eu tive um sonho. E no meu sonho, eu estava no Brasil no sonho. E aí eu vi a minha filha, que na verdade no sonho ela estava bem pequena, menor. E na realidade ela já estava maiorzinha, mas no sonho ela estava assim bem pequenininha. E eu vi ela brincando na rua e eu disse, no sonho eu disse assim, Mônica, sai daí, vem pra cá, minha filha. Vem pra cá, que vai passar o caminhão do Vale das Lágrimas. Corre, sai daí, vem pra cá. Aí, nisso, eu acordei. Né? Quando eu acordei e voltei, quando eu acordei, já também não tinha sono nenhum mais. O sono desapareceu, acabou completamente o sono. Aí eu falei, bom, graças a Deus, agora não precisa mais tirar cochilo. Agora eu vou voltar para a louça. Aí voltei e comecei a lavar a louça. Recomecei a lavar a louça novamente. Só que quando eu comecei a lavar a louça, aí algo falou assim, começou a falar assim aqui, vai passar o caminhão do Vale das Lágrimas. Aí eu lembrei do sonho. Aí eu, nossa, meu Deus, o que foi aquilo? Credo, o que é isso? Caminhão do Vale das Lágrimas? Meu Deus, que coisa forte! Que horrível esse negócio! Nossa, tá repreendido em nome de Jesus. Aí eu mudei, tentei mudar meu pensamento e voltei a lavar a louça. Aí vai passar o caminhão do Vale das Lágrimas. Aí eu, não, pelo amor de Deus, tá repreendido esse pensamento, para de pensar isso. E voltava a lavar a louça. E aí a voz vinha e falava, vai passar o caminhão do Vale das Lágrimas. Aí, falou mais umas 3 vezes. Aí eu falei, não dá para ignorar mais. É Deus mandando orar. Aí larguei de novo a louça e fui orar. Mas eu fui orar sem sentimento nenhum. Só fui orar, porque eu entendi que era para orar. Só que aconteceu igual aconteceu lá na igreja de Campo Grande, na igreja sede. A mesma coisa aconteceu. Eu fui orar num sentimento normal, mas quando eu pisei o pé para dentro do quarto, caiu um quebrantamento tão grande que eu já fui me jogando assim, sabe? Igualzinho aconteceu na igreja lá em Campo Grande. Eu já fui me jogando assim e caí de joelho, me joguei assim no colchão da cama assim, e um quebrantamento tão profundo, que eu já entrei no choro, já quase soluçando, de tão forte que estava o choro. E eu comecei a orar para Deus guardar o Brasil, para Deus guardar o Brasil, guardar as vidas, guardar todas as pessoas no Brasil e clamando. Aí Deus falou, não, para. Não é para orar para o Brasil, é para orar para o Japão. E pede livramento de terremoto. Aí então eu comecei a orar para o Japão. E aí Deus começou a trazer pessoa por pessoa na minha mente, nomes. Acho que todo mundo que eu conheço por nome, que eu conhecia na época por nome, Deus trouxe na minha mente. Eu não sei, mas eu orei nome por nome, sabe? E Deus foi trazendo pessoas que eu não tinha nem intimidade, que às vezes pessoas que era raridade eu ver. E Deus trazia o nome e eu orava. E quando eu orava para essas pessoas, para as que era trazido, porque para vários eu orei por mim mesmo, né? Eu fui orando, pedindo livramento um por um, mas tinha pessoas que era trazido na minha mente, sabe o nome delas. E aí eu orava. E quando essas pessoas que era trazido na minha mente, quando eu orava por elas, eu caía num quebrantamento, num profundo quebrantamento por essas pessoas, sabe? Caía num choro profundo. E ficava ali alguns minutos ou segundos, não sei, orando só para aquela pessoa. E pedindo da alma, assim, um clamor, um pranto, assim, que vinha da alma, brotava da alma, assim, um pranto, um clamor muito forte, clamando, pedindo misericórdia para aquela pessoa, para Deus guardar aquela pessoa, sabe? Aí fiquei um tempão mesmo, nesse eu fiquei um tempão orando.
nesse acontecimento. Aí depois de um tempão orando, aí eu senti paz e aí terminei a oração e aí eu voltei a lavar a louça. Aí tudo bem. E aí eu não sei se foi nesse dia mesmo ou no outro dia, não sei. Eu sei que deu um terremotozinho. Mas coisinha comum. Aí quando foi, acho que no outro dia, eu não lembro. A minha amiga ligou de Yokohama e falou assim, Iraci, você já ligou a televisão hoje? Eu falei, não. Ela falou, liga pra você ver. Aí eu falei, o quê? O que tá acontecendo? Ela falou assim, Kobe, ou algum nome de alguma cidade perto de Kobe. Ela falou assim, liga a televisão pra você ver, tá parecendo um inferno. E eu falei, por quê? Ela falou assim, por causa do terremoto no dia anterior, assim, né? Não do sonho, eu sonhei antes dos terremotos, né? Mas eu não sei se foi um dia depois do meu sonho ou dois. Tinha dado uma tremidazinha, mas insignificante. E aí ela ligou falando, né, pra mim olhar na televisão, conferir na televisão que tinha acontecido uma destruição lá pro lado de Kobe. Aí quando eu liguei, assim, a cidade, assim, pegando fogo, sabe, por causa de coisa de gás, né, que às vezes na hora de terremoto tem que a pessoa desligar qualquer fogo que tiver, começou, tem que desligar imediatamente, né? Se alguém deixa não desliga, ou então não deu tempo, ou qualquer coisa, aí o incêndio, a coisa fica feia, sabe? E aí tava assim, uma cidade pegando fogo, assim, sabe? Coisa horrível. E muitas pessoas morreram, mas não foi assim, um terremoto assim. Aconteceu muita violência lá, muita destruição, porque tinha muito. Era uma cidade antiga, com muitos prédios, casas antigas, né? Então, por isso, né, que houve mais destruição. Mas não morreu tanta gente assim, né? Morreu bastante, morreu um grande número, né, de pessoas. Mas não sei se 200, tanto, 300 ou mais de 300, eu não lembro. Mas não se compara, nem se compara ao que aconteceu em Sendai, né? Não foi como o terremoto de 2011, nem se compara. Mas foi destruidor. Mas aí eu entendi naquela hora que esse terremoto, ele não seria, ele ia abranger muito mais lugares, inclusive aqui, né? E essas pessoas e ele seria muito mais intenso, vinha com muito mais intensidade, ia ser uma destruição muito maior. E essas pessoas que eu orei, que veio um quebrantamento, que eu chorava por elas, com um grande quebrantamento, eram pessoas que iam morrer nesse terremoto. Então, é mais uma das experiências que eu tive com Deus em relação a terremoto. E nenhuma dessas pessoas foi atingida, não aconteceu nada com elas, não houve tremor forte por essa região, só naquela região mesmo que houve, mas não foi um número tão grande também de morte. Então, quer dizer, a destruição ia ser muito maior, né? Mas Deus pôs pessoas para orar, né? Que eu acredito que Deus, como eu disse, eu acredito que Deus põe muitas pessoas para orar, para Deus dar livramento. Então, eu vou terminar esse vídeo e, como eu estou no assunto terremoto, eu vou contar mais um testemunho sobre terremoto no próximo vídeo. Então, até lá. Fiquem com Deus.